Boa noite, o nosso trabalho é sobre criação de site. Os membros do grupo são o Gabriel Garcia, o Gabriel Rodrigues e o Roberto Maglioca. A gente vai começar contando um pouco sobre a linha, eu vou comentar um pouco sobre a linha do tempo da criação do primeiro site que já existia, certo? Então, como é que aconteceu isso? Em 1980, o desenvolvimento da World Wide Web, ou WWW, né, como a gente conhece hoje, começou em 1980, quando o inglês Tim Berners-Lee, que era um funcionário contratado pela CERN, que é a Organização Europeia para a Investigação Nuclear, que ficava na Suíça, ele desenvolveu o Inquire, que era um projeto usado para reconhecer e armazenar a associação de informações. Então, esse foi o começo, né, do projeto dele. Em 1984, o Lee ele voltou para a CERN e ele se deparou com um problema de apresentação de informações. Cientistas em volta do mundo todo eles precisavam compartilhar dados utilizando plataformas e softwares diferentes. Com essa demanda, então, em 1989, ele conseguiu pela primeira vez redigir uma proposta, em março desse ano, para um primeiro grande banco de dados com hiperligações. Só que isso acabou gerando pouco interesse porque as pessoas não acharam muito funcional. Naquele mesmo ano, o chefe dele, o chefe do Lee, naquela época, o Mike Sandel, encorajou ele a implementar um sistema na recém-adquirida estação de trabalho por Steve Jobs, a Next. O Lee, então, considerou vários nomes para a plataforma dele, incluindo Information Mesh, The Information Mine e Mine of Information. Mas aí ele acabou decidindo finalmente por nomear por World of Wide Web, ou WWW, né, como a gente conhece hoje. Em 1990, o Lee ele defendeu a ideia dele na Conferência Europeia de Tecnologia de Hipertexto, em setembro desse ano. Mas ele acabou não achando nenhum investidor interessado na perspectiva de unir o hipertexto com a internet, só mostrando como uma coisa que a gente utiliza hoje praticamente todo dia, né? Imagino que a maioria de nós usa todo dia. O começo foi de difícil implementação, né? Convencer as pessoas que isso dava para ser uma realidade. Então, ainda no ano de 1990, no Natal deste ano, o Lee ele já tinha construído as ferramentas necessárias para o funcionamento da web, que são o protocolo de transferência de hipertexto, o HTTP, a linguagem de marcação de hipertextos, HTML, o primeiro navegador browser, que se chamava www, o primeiro servidor HTTP, que era conhecido como CERN HTTP, CERN era aquela agência que ele trabalhava, e o primeiro servidor web, além de que também ele foi a primeira pessoa a criar as primeiras páginas, né, da internet. Em 1991, o sistema dele só conseguia rodar no Next, que era aquele sistema que eu comentei com vocês que o Steve Jobs tinha adquirido logo depois que ele saiu da Apple. Até que Nicola Pillow, que era um colega de trabalho dele, conseguiu criar um navegador para texto que podia rodar em quase todos os outros computadores, como o Unix e o Microsoft DOS, o que acabou sendo uma revolução porque não ficou tão nichado, né? Era possível ser utilizado de uma forma mais mainstream. Em 1991, ainda nesse mesmo ano, Paul Kantz, que era do Centro de Aceleração Linear de Stanford, ou SLAC, ele visitou o CERN em maio desse mesmo ano e ele acabou se apaixonando pela ideia do WWW. Ele levou consigo o WWW no Next para a SLAC, onde eles então conseguiram adaptar esse sistema operativo no mainframe IBM, que naquela época era o principal sistema utilizado. E eles fizeram isso como um modo de mostrar o catálogo de documentos da Slack online. Esse foi o primeiro servidor web da história. Em 1991, então, o Lee ele publicou um pequeno resumo do projeto WWW, e essa então ficou marcada como a data do nascimento da web como um serviço público de internet. Em 1992, começaram a surgir navegadores que não aceitavam apenas informações através de textos, né, mas também gráficos, imagens e animações. Então, a partir desse ano que a gente realmente começou a ver um avanço forte em relação à criação de sites. E em 1974, em setembro de 1994, o Lee fundou o consórcio da World Wide Web, ou como ficou conhecida, a W3C, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, com o apoio da DARPA dos Estados Unidos e a Comissão Europeia. Nessa época, ele fez uma previsão de que a web se tornaria capaz de analisar toda a informação e dados, ligações e transações entre pessoas e computadores,
e fazer com que as máquinas conseguissem falar umas com as outras, o que a gente consegue perceber que hoje virou uma realidade, né? E finalizando ali a época de 1999 até 2001, foi entre esse período em que assistiu a explosão das .com, né? Que são empresas de comercialização eletrônica que exploram a comercialização de serviços ou produtos na internet. E há quem compare ao desenvolvimento dos comboios dos anos de 1840, do automóvel no início do século XX, das rádios nos anos 1920 e os computadores caseiros em 1980. Então, foi uma grande revolução, né? A criação do primeiro website. E um exemplo dessas .com, para a gente ter uma noção, é a Amazon. Então, seguindo o assunto do Gabriel, vou falar um pouco mais sobre a parte técnica dos sites, que é o que é a linguagem de programação para sites. Linguagens de programação são ferramentas importantes para que programadores e engenheiros de software possam escrever programas mais organizados e com maior rapidez. A linguagem de programação para sites são formas distintas de construir códigos que são capazes de construir páginas na internet que realizam várias funções, ou seja, exibir conteúdos, produtos, vídeos, imagens e disseminações de informações online. Cada uma delas tem objetivos, qualidades, facilidades e até dificuldades diferentes. Para isso, o desenvolvedor da web precisa, então, ter o conhecimento de vários desses idiomas, para que possa realizar seus projetos. As mais comuns são Java, que faz configurações simples em sites e principalmente em aplicativos. O JavaScript, versão que originou do Java, consegue desenvolver páginas mais elaboradas com conteúdos que interagem entre si, multimídia e entre outras coisas. CSS, mecanismo responsável pela adição de estilos de documentos web em um mecanismo de cascatas. PHP possui um sistema de códigos abertos que não requer licenciamentos e é uma das linguagens mais simples, sendo recomendado para programadores iniciantes. HTML, essa linguagem de marcação de hipertexto é a forma mais básica de construção de páginas na web. Além dessas, existem outras formas mais avançadas de construção de sites. Pode passar, Paulo Gabriel. Falando um pouco sobre as páginas, formas de páginas, eu trouxe alguns exemplos. Páginas estáticas são aquelas páginas com conteúdo institucional. Por exemplo, quem somos, missão e valores, produtos e serviços oferecidos, informação de contato, entre outras informações que não requerem de atualizações constantemente. Essas são consideradas páginas estáticas, porque não precisam de atualizações periódicas, rotatividade de dados, criação de mecanismos de visualização elaborados ou outros recursos. As páginas com rotatividade de conteúdo. Existem sites que precisam de configurações mais complexas para que seja possível a criação de estruturas que permitam maior rotatividade. É o caso de blogs e portais de notícias, que devem ser atualizados periodicamente e precisam de projetos que possam oferecer aos usuários outras formas de visualizar melhor esses conteúdos. Nessa situação, o uso do PHP se faz mais comum, afinal ele permite maior dinamismo na criação de códigos e pode ser trabalhado diretamente junto ao servidor. Redes interativas. São exemplos de redes interativas, plataformas sociais de interação, como Facebook, Instagram, Twitter e serviços do Google, como YouTube e Gmail. Para esse tipo de projeto, utiliza-se o JavaScript, que é a modalidade mais conhecida por permitir a criação de estruturas que facilitam não apenas a navegação dos usuários, mas a utilização de sistemas de redes sociais. E aplicativos móveis. Possuir versões do site que seja móvel às vezes não é o suficiente, pois não conseguem oferecer toda a praticidade possível para aqueles que utilizam de celulares, tablets e outros meios de móveis para tais finalidades. A criação de aplicativos é, então, uma ótima saída para melhorar a experiência do usuário e torná-lo mais próximo da marca. E para isso, recomenda-se tanto o Java quanto o JavaScript, que são os favoritos para esse tipo de finalidade. Pode passar. Trazendo um pouco mais do que foi falado, a gente trouxe aí um resuminho em imagem de como funciona cada site, cada página e as suas ferramentas que são utilizadas para construir. Pode passar. Então, eu trouxe um exemplo de empresa, né, que criou uma plataforma para criar sites.
que foi a Wix. Ela foi fundada em 2006 lá em Israel. E a receita dela atualmente é $1 bilhão. Então, ela é uma das maiores empresas que fazem criação de sites, né? E ela tem mais de 100 milhões de usuários no mundo. Antigamente era muito caro criar um site, era quase 5 mil, 6 mil reais. Não, pode voltar o slide. Antigamente era tipo 5 mil reais para criar um site e demorava bastante para criar. Tinha que ser pessoas específicas para criar um site. Hoje a pessoa sem conhecimento, ela consegue entrar no site da Wix e criar o site em 1 hora, 2 horas, e já conseguir postar ele dá para deixar online, digamos assim, né? Então, tu não precisa ser um programador para poder criar um site usando essa plataforma, né? O que é o Wix? A Wix é uma plataforma de criação e edição de sites em que seus usuários podem desenvolver as páginas das suas empresas, né? Os pequenos comércios com facilidade e conhecimento daquele famoso arrasta e solta. Então, ela pega uma imagem, cola, vai editando e nisso ela vai criando um site bem fácil, né? O que ela permite? Ela permite uma conexão de clientes, além da otimização do fluxo de trabalho. Você consegue vender seus produtos e receber pagamentos, né? Tudo online, usando essa plataforma da Wix. Você consegue criar sua logo, você consegue oferecer mecanismos, né, de busca no Google e várias outras coisas. Então, como é que ela funciona? Ela tem 2 tipos. Ela tem um gratuito, né, que já consegue fazer o site, botar logo, deixar prontinho, mas usando o domínio da Wix. E tu tem também o Premium, né, que daí é pago. Que daí ele te restringe, tu tem que pagar para ter mais opções de armazenamento, de domínio de site, de poder receber pagamentos, daí tu tem que pagar para ter esse acesso. Então, quando tu faz o login lá na Wix, ele já te pergunta quais as categorias de site que tu quer, para facilitar a montagem do site. Então, tem negócios, loja virtual, fotografia, música, design, restaurante. Tu vai selecionando e quando tu seleciona essa categoria, ele já te joga para um site pré-montado. Daí tu só vai anexando as fotos e o conteúdo, né? Pode passar. Então, ali quando tu entra no site, ele aparece essa imagem ali para ti. Bem simples. Tu vai lá, aperta e comece já, né? Pode passar no slide. Daí tu tem que se registrar. Tu pode usar a conta do Facebook ou do Google ou até mesmo botar teu e-mail. Bem simples mesmo. Pode passar. Ali tu se cadastra, seleciona a categoria que tu quer, né? Bem simples. E ali tu já consegue mexer. Tem todas as opções de configurar site, de fazer o upgrade ali para o Premium. É bem simples. Deixa eu pegar aqui. Então, um dos benefícios da Wix, né, é que ela tem um plano grátis, tu consegue dar início ao teu site, né, sem precisar investir, né, tu tem uma hospedagem grátis, a qualidade é muito boa, e uma das desvantagens é que tu precisa ter um posicionamento no Google, quando tu vai precisar teu site, para te estar lá nos primeiros, tu precisa pagar, né, para ter esse acesso. Tem uma ausência do suporte, que um dos usuários falaram lá da plataforma. Tu não tem muito suporte se tu não paga para ter esse serviço, né? E tu não tem o domínio padrão do site. Essa foi uma das desvantagens que eu achei ele no site, no blog, né? Que eles falam de site de criação. E eu trouxe também umas outras empresas que criam sites. E tem a Site 123, tem a Weblink. Essas empresas também, elas são plataformas de criação de site. Tem a Host Media, tem a Web, não sei o quê. Aí seria isso. Fechou. Bom, fechou então. Esse aqui era só foi a nossa apresentação sobre sobre site, na verdade, né? Sobre a criação de site, onde a gente contou um pouco sobre a história do primeiro site, a gente contou um pouco sobre
a programação de site, e também sobre uma empresa em que ela facilitou muito com que empresas menores, empresas pequenas e microempresas conseguissem criar seus próprios sites com um custo muito mais barato, né? Acho que era isso, né, pessoal? É isso aí. Show. Obrigado, boa noite, tchau, tchau.